Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canalzinho de livros. Hoje vamos falar de mais um clássico, cujo a versão para o cinema está prestes a estrear, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Para você que está chegando agora no canal, aqui eu falo as minhas primeiras impressões lendo livros clássicos pela primeira vez, sendo eu uma pessoa periférica que por muito tempo não teve acesso a esse tipo de literatura. Então, assim, livro clássico em geral, até hoje me dá um medo de começar, né? Porque a gente sempre imagina um livro chato, difícil de entender, e alguns podem até não ser chatos, mas são um pouco mais complicados, né? Tem ali algumas expressões que saem do que a gente usa coloquialmente. Fui ler esse livro sem saber o que esperar. A única coisa que eu sabia dele era a música Wuthering Heights, da Kate Bush. E eu fui surpreendido de uma maneira muito, mas muito positiva. Esse livro é publicado em 1887. Apesar disso, a leitura não é uma leitura complicada, tem só algumas palavras um pouquinho mais difíceis, mas bem pouquinho mesmo, assim, você consegue ler ele de boa, sem precisar de um dicionário do lado. E por que que ele é um livro tão cativante? Porque a forma que ele é escrito não é aquele livrinho com início, meio e fim. O livro é uma grande fofoca. No primeiro capítulo temos Lockwood, que aluga uma das casas aqui onde a história vai se passar, a grande. Por conta de uma grande tempestade, ele tem que passar a noite em Wuthering Heights, onde somos apresentados a Heathcliff e outros personagens. Em Wuthering Heights, todo mundo tem uma personalidade péssima, e ele não entende por que todo mundo é tão mal-humorado. Ele volta pra Grande, que é onde ele está hospedado, até que a governanta, a empregada da casa, começa a contar para ele a história desde o início, e a gente vai entendendo ali pelas histórias que a Nelly conta o que aconteceu para que essas pessoas fossem pessoas tão más. Então tudo é uma grande fofoca porque a história basicamente é contada a partir do storytelling da Nelly, que tá ali contando a história para ele enquanto ele tá doente. E a gente vai também ter essa quebra de tempo, né? Porque é uma história que tá se passando no presente e a história da Nelly sendo contada voltando atrás de encontro a esse presente. Eu pensava que o livro seria uma história de fantasmas, né? Porque a Kate Bush, a culpa é da Kate Bush. Kate Bush me fez acreditar que a Kathy seria a peça principal da história. Ela é uma das peças principais da história. Ela é apresentada no início como esse fantasma que assombra ali Wuthering Heights e Heathcliff. Eu achei a escrita da autora linda, maravilhosa. Para quem tá estudando para concurso, estudando redação de Enem, isso aqui é uma aula de como não repetir termos. Se bem que ela usa bastante o termo lúgubre e atônita. Vai ter atônita em todo lugar aqui. E a multidão vendo atônita ainda que tarde, já dizia Chico Buarque. Eu tava lendo junto com um amigo meu, que a gente quer ver o filme depois pra falar mal. O meu vem com essa letra onde as falas são em entre aspas. E o livro desse meu amigo não tem travessãozinho. Então, se vocês puderem, inclusive, optem pela versão com travessão, porque fica mais fácil de entender, provavelmente. Agora, uma coisa que a autora faz que eu detesto, eu detestei, acho que ele fica desnecessariamente complicado, é que, assim, esse livro vai contar a história de vários personagens da mesma família, e esses personagens da mesma família herdam os nomes de seus antepassados. A irmã de Edgar Linton vai ter um filho e vai dar o nome do irmão para esse filho, que também vai se chamar Linton. E tem alguns diálogos onde esses personagens falam entre si, que a autora faz essa coisa que eu acho desnecessária nesse caso, que a gente tá falando de personagens que têm o mesmo nome, que para não repetir o nome do personagem, para não ficar repetitivo, ela começa a chamá-los por vulgos ou pelo sobrenome. É uma técnica legal e isso é bem legal vocês perceberem caso vocês queiram aprender a escrever melhor. Como eu falei, caso vocês estejam escrevendo numa redação, isso é bem legal de você fazer. Então, em vez de repetir várias vezes, Heathcliff, 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 às vezes ela fala, o seu opositor, e a gente entende quem ela tá falando. O seu interlocutor respondeu ao interlocutor, ou seja, Heathcliff, para não citar o nome dele de novo. Mas nessa técnica, ela faz essa coisa de... Às vezes ela vai chamar o Edgar Linton de Edgar e às vezes de Linton. Só que existe outro Linton na história. Então você vai ficar, quem que é o Linton que ela tá falando? Só tem uma única parte, que é essa parte aqui do final, onde ela realmente repete o Heathcliff, o Heathcliff, o Heathcliff, e realmente tá falando só de uma única pessoa.
Às vezes eu tinha que voltar umas páginas, inclusive recomendo você não parar no meio do capítulo, porque quando você voltar a ler de novo, você não vai entender nada, você não vai entender quem tá falando. Eu acho também que o livro é maravilhoso porque as pessoas são muito reais, são palpáveis, assim. Não é um romance de pessoas fofinhas, meiguinhas, a menina maravilhosa, fofa, que encontra o príncipe. São pessoas que estão completamente magoadas. O Heathcliff, que é a grande base da história, a gente vai acompanhar a jornada dele para conseguir a grande vingança dele contra Catherine e o Linton, para conseguir as terras e a casa para ele. Tudo isso por conta de uma mágoa que ele traz desde criança. Foi um dos livros que eu mais me diverti lendo, assim, eu amei muito, eu devorei esse livro. Então, se vocês já leram, deixa aqui nos comentários como foram as suas experiências lendo. Caso não, leia, volta aqui nesse vídeo e comenta aqui o que você achou dele. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo.